Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta quarta-feira temos connosco Humberto Ferreira, jornalista do 00, para analisar as antevisões de Bruno Lage e Rui Borges antes da Supertaça desta quinta-feira. Humberto, começo por te perguntar quem é que se apresentou mais confiante nestas conferências de imprensa? Eu diria que, olhando para os dois treinadores e perante muita prudência dos dois treinadores, Bruno Lage apresentou-se um bocadinho mais confiante da forma como quis abordar, até pela sua estratégia comunicacional, de virar-se muito para dentro, de mostrar muito a preocupação na equipa e naquilo que a equipa pode fazer num jogo de futebol. Ele quis centrar a conferência de imprensa quase exclusivamente nesse tema. Começou logo por agradecer o trabalho de antigas pessoas que estiveram no Benfica e que foram substituídas, Ricardo Lemos, Lourenço Pereira Coelho, deu também as boas-vindas ao novo diretor de comunicação, Gonçalo Guimarães, e à presença também de Mário Branco. Quis logo arrumar com questões relacionadas com transferências e quando foi instado a comentar sobre a saída de Coxo, disse que iria no final do campeonato ou no final do período de transferências falar sobre todas as mexidas e quis muito olhar para a capacidade que a equipa podia demonstrar no período desde em que a equipa está a trabalhar, desde o dia 14 de julho, e olhando também para a Supertaça. E por isso, no meio desse discurso dos dois treinadores, achei o do Bruno Lage muito focado para a partida de amanhã, o de Rui Borges também, mas o de Rui Borges foi afastando favoritismo, foi dizendo que era um jogo que se previa bastante dividido, tal como disse também Bruno Lage, mas Bruno Lage teve a capacidade de dizer é um jogo de futebol e o Benfica em todos os jogos de futebol que entra é para ganhar. O Rui Borges, dizendo isso, não quis assumir qualquer favoritismo. O Bruno Lage também não quis assumir qualquer favoritismo, mas, por exemplo, o Rui Borges falou sobre a forma de jogar do Benfica, sobre as mudanças que o Benfica também poderia ter sobre esta partida. Bruno Lage foi questionado várias vezes sobre a ausência de Gyökeres, novos modelos que Rui Borges podia aplicar nesta partida da Supertaça, e disse que a preocupação da sua equipa face ao pouco tempo de trabalho tinha que ser centrada nela mesmo e não tanto no trabalho do adversário, sendo que até chegou mesmo a utilizar a expressão que o grande adversário do Benfica nesta altura é o tempo. E, portanto, acho que Bruno Lage foi mais contundente nesta antevisão. Rui Borges diria que mais sorridente, os dois estavam preparados, muito bem preparados para a conferência de imprensa. Eu diria que se calhar Bruno Lage não estava à espera de levar com tantos tiros logo na conferência, com perguntas muito diretas relacionadas com as eleições do Benfica, se iria tomar partido ou não iria tomar partido, sobre os comunicados e o comunicado que o Benfica lançou sobre a arbitragem. Ele estava preparado para isso, até porque respondeu bem. Possivelmente não estava preparado que as perguntas fossem feitas todas da forma direta como foram feitas. Rui Borges, muito calculista, muito tranquilo a fazer a sua antevisão, sem dramas, a falar sobre a questão de Gyökeres sem dramas, embora ninguém tenha questionado. Ele a determinada altura até diz que a equipa já estava à espera daquele desfecho, e ninguém perguntou se já estava à espera porque é que há um avançado que só chega depois de sair Gyökeres, e dessa preparação deixou no ar sobre se haverá Arder ou se será Luís Soares a ser o titular, mas foi uma conferência de imprensa muito sóbria, muito tranquila de Rui Borges e, no fundo, não se colocando num pedestal. Não é que Bruno Lage se tenha colocado num pedestal, mas foi mais acutilante na vontade de ganhar Bruno Lage do que o Rui Borges na conferência de imprensa, pois claro que os dois treinadores querem ganhar. Beto, insisto aqui um bocadinho contigo, entre Rui Borges e Bruno Lage, quem é que tentou esconder mais o jogo? Eu acho que o Bruno Lage tentou esconder bem mais o jogo, apesar de Rui Borges. Rui Borges, eu diria que foi uma espécie de jogador de póquer. Toda a gente sabe, ou um jogador de póquer de simulado, toda a gente sabe qual é o jogo que ele mais ou menos tem na mão, mas ninguém sabe efetivamente qual o jogo que ele vai mostrar. O Bruno Lage não. O Bruno Lage foi muito contundente. Perguntaram-lhe se Orsnes podia ser o extremo direito e ele lá foi dizendo que a função de Orsnes pode ser um bocado multidisciplinar. Perguntaram-lhe se o Benfica pode começar a jogar num 4-4-2, havendo o Ivanovic agora no eixo de ataque. Ele disse que o Ivanovic ainda não era jogador do Benfica, e tem razão, mas ele chegou com Rui Pedro Brás ao aeroporto de Tiros. Portanto, foi fugindo às perguntas um bocado mais táticas. Perguntaram-lhe sobre
Félix, e ele disse que o único Félix que queria falar era o Nuno Félix, para dizer que o Nuno Félix tinha tido uma lesão gravíssima, quando não é um jogador que se potencia sendo um putativo titular da equipa encarnada durante esta temporada, mas claro que defendeu muito os seus e nunca quis evidenciar se o Benfica vai ter um meio-campo de maior combate ou um meio-campo de maior criatividade. A palavra de agressividade em campo foi muito utilizada quer por Orsnes, quer também por Bruno Lage, mas essa agressividade em campo ficamos muito pouco sem perceber de que forma é que ela pode ser exponenciada. Pareceu-me claro que Bruno Lage quer ter mais bola e daí ter um meio-campo um bocadinho mais musculado com Richard Rios. O Rui Borges não evidenciou se iria jogar num 3-4-3 ou no seu que ele quer implementar 4-2-3-1. Parece-me claro que a forma como ele foi enviesando as respostas dão a indicação de um 4-2-3-1, até pela amostragem que o Sporting foi tendo durante estes jogos particulares. E depois, claro, o Bruno Lage, e foi questionado a Rui Borges essa situação, o facto do Benfica só ter tido um jogo de treino, ou um jogo particular visível durante esta pré-época, se poderia ser prejudicial. O Rui Borges foi dizendo que conhece a forma de jogar do Benfica, só que são jogadores diferentes, naturalmente, e eu acho que até por esse fator o Bruno Lage quis ser um bocadinho mais incógnito e esconder um bocado mais o jogo. Vou pegar nisso mesmo, Beto. Como é que chegam as duas equipas depois desta pré-época? Eu acho que é uma dúvida percebermos como é que chegam as duas equipas, e esse ponto foi muito bem anotado por parte do Rui Borges, que olhou para os dois prismas que muitas das vezes nós, inclusive aqui no tema do dia, já referimos isso. O Sporting descansou mais, mas precisa de mais tempo para recuperar os índices físicos e chegar a uma supertaça bem. O Benfica descansou menos, mas ainda vem com a ativação de uma temporada longuíssima que se prolongou com o Campeonato do Mundo de Clubes. E, portanto, é uma dúvida e é quase uma heresia tentarmos vaticinar que determinada equipa vai chegar melhor. Eu acho que, até em virtude do estilo de jogo que as duas equipas evidenciaram no último ano, o Benfica vai chegar melhor. Porque mexeu, apesar de ter mexido em peças preponderantes, não mexeu no seu núcleo principal, ou se quisermos, no seu foco principal. E o Sporting teve isso, porque o estilo do Sporting, o estilo de jogo do Sporting, era muito vocacionado para a forma de jogar de Víctor Gyökeres. E deixando de haver essa referência, deixando de haver o batalhador que percorre nas bolas na profundidade, Arder fazendo isso, percebíamos também que fazia muito melhor se tivesse Gyökeres ao lado. Portanto, Arder sozinho ainda não descobriu a fórmula que Gyökeres conseguia ter sozinho e, portanto, eu acho que o Benfica chega melhor porque conseguiu contratar jogadores, nomeadamente Richard Rios, que vão conseguir colmatar saídas importantes, como é o caso de Coxo, e fisicamente as equipas não estão tão distantes quanto se pudesse imaginar. E depois, claro, a zona atacante do Benfica não teve mexidas assim tão estruturais, se olharmos, por exemplo, ao último jogo do Mundial de Clubes, em que havia Sheldrup de um lado, havia Pavlidis, havia Coxo e havia Di Maria. Aqui não há Di Maria nem Coxo, mas depois passamos a ter aquela zona nevrálgica do ataque, muito similar, e com jogadores a poderem rapidamente cumprir essas necessidades. Portanto, eu acho que o Benfica chega melhor à Supertaça. E mencionaste aí alguns dos reforços, Beto. Prevê-se alguma novidade nas equipas? Richard Rios vai ser titular de caras, parece-me claro, até porque o Benfica, tendo tantos problemas na zona intermédia do meio-campo, vai ter que jogar dessa posição. Depois, Dedic também no lado direito da defesa, até porque o Benfica não tem outras opções. Tomás Araújo não jogou, não tem rotação ainda sequer para jogar. Bá ainda está a recuperar de lesão. Há dúvida do lado esquerdo da defesa. Eu acredito que o Benfica vai continuar a jogar com Dal nesta fase da sua temporada. E pelo Benfica, as coisas de reforços estão fechadas. O Sporting, eu acho que não vai apresentar nenhuma cara nova na sua equipa principal. Acho que Maxi Araújo foi dado como estando em dúvida, mas parece-me claro que Maxi Araújo vai jogar. Rui Borges também não falou sobre a possibilidade de poder jogar Mangas, apesar de lhe terem questionado, por exemplo, se Mangas podia ser a opção para o lado esquerdo da defesa. Ele enumerou quase todos os laterais, inclusive os laterais direitos, e não falou de Ricardo Mangas, quando também já o vimos a chegar ao aeroporto de Lisboa,
e a falar como jogador de Sporting, não tendo sido ainda apresentado, mas não acredito que o Sporting vá apresentar nenhum dos reforços, nem Mangas à cabeça, ou Luís Soares, até porque o trabalho de Luís Soares no Sporting resume-se a 3 dias, e apesar da linguagem do futebol ser quase universal, eu acho que há rotinas que são precisas ganhar e que o Sporting não está desesperado pela ausência de um avançado para uma supertaça. Querendo ganhar, naturalmente, acho que perderia mais em colocar Luís Soares a titular do que ter Arder com as dinâmicas que já tem com o Trincão e também com o Pote. Portanto, eu acredito que o Sporting não vai ter grandes mexidas na sua equipa, não vai apresentar mesmo mexidas na sua equipa e vai jogar no 4-2-3-1 clássico com os jogadores provenientes, todos eles, da temporada passada. Beto, para terminar, Rui Borges quis fugir à questão, Bruno Lage também não a assumiu. Quero perguntar-te quem é o favorito para este jogo? Eu acho que é o Sporting, o favorito para esta partida, porque mantém a sua espinha dorsal, porque é campeão, porque ganhou a Taça de Portugal e apesar de ter uma mudança tática, que é sempre algo muito difícil de assimilar num período de pré-temporada, é uma equipa que vem oleada e, portanto, assumindo-se com estes 2 títulos que vêm da temporada passada, com toda a sua estrutura a manter-se, eu acho que o Sporting parte claramente como favorito para esta supertaça, mesmo que o Benfica tenha ficado, se quisermos, a 1 minuto de ganhar a Taça de Portugal, porque houve a grande penalidade que ditou depois o prolongamento, mesmo que o Benfica tenha lutado pelo título de campeão nacional até o final, eu acho que o Benfica, a última semana, pode ter tirado alguma motivação ao hype que o Benfica podia estar a apresentar com caras novas. E essa situação, a juntar às lesões de Bruma, principalmente, que tira uma grande influência ofensiva e opção de ataque que o Benfica teria, pode colocar algumas dúvidas na equipa de Bruno Lage. E com essa situação toda, o Sporting eu acho que está manifestamente mais confortável, mais estável para esta final, e quando assim é, eu acho que é mais favorito. Dentro de campo a coisa pode se tornar depois diferente, mas nestes lançamentos de dados prévios, eu acho que o Sporting parte como mais favorito para esta final da Supertaça. Obrigado, Humberto. Obrigado por terem assistido. O Tema do Dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast. E lembrar ainda que hoje vamos ter um novo episódio do Mercado Flash, onde podes ver todas as novidades do mercado de transferências.